o professor Silvio Yasui, doutor em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e livre docente em psicologia e atenção psicossocial pela Unesp de Assis. E atualmente é professor associado na mesma universidade. Obrigado, Jordânia, pela apresentação. Um prazer estar aqui, ainda que virtualmente, né? Conversamos um pouco, eu e a Kátia. Já fui várias vezes para Tocantins, num curso de especialização da Fiocruz, e ainda não fui para Araguaína. Fica aí uma promessa, né, Kátia? Um dia que tudo isso, que essa pandemia acabar, a gente faz algo presencialmente, vai comer um peixe delicioso aí das águas do rio. Meu nome é Silvia Yasui e ela falou para vocês meus títulos acadêmicos, né? Mas eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou um trabalhador da saúde que, por acaso, acabou indo para a academia. Eu comecei minha trajetória como trabalhador da saúde no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que foi durante muito tempo considerado um dos maiores hospitais psiquiátricos da América Latina. E naquela ocasião, foi o início dos anos 80, eu já comecei a trabalhar no Juqueri no início da reforma psiquiátrica. Eu trabalhei o que era, na época, uma experiência chamada Os Lares Abrigados, que vem a ser uma espécie de antecessor das residências terapêuticas. Foi a primeira experiência de moradia dos pacientes, ainda dentro do espaço geográfico do hospital psiquiátrico, mas já era um indicador da necessidade de você ter espaço exatamente para aquelas pessoas que foram abandonadas pela família, etc. Por uma série de outras circunstâncias, em 87, eu saí do Juqueri e fui acolhido pela doutora Ana Pita numa experiência também, um serviço que estava começando naquele ano de 87, que se chamava Centro de Atenção Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira, que é o CAPS. Foi o primeiro CAPS do Brasil, então eu sou da turma do primeiro CAPS do Brasil. Tive a honra de participar desse momento inaugural. Aí, em 95, eu saio de São Paulo, venho para o interior, começo a trabalhar aqui na gestão. Eu fui o coordenador regional de saúde mental, diretor de ações de serviço de saúde, e dividia isso com a universidade. Eu comecei a trabalhar como período parcial aqui na Unesp, e aí em 2000 eu fiquei em período integral, mas continuei tanto do ponto de vista contribuindo para a política de saúde mental, quanto para duas outras políticas que eu acho importante citar, que é a Política Nacional de Humanização e a Política de Educação Permanente, né? E aí fui fazendo as outras coisas acadêmicas. Então, a minha vida sempre teve essa interface entre uma produção acadêmica, mas sempre muito ligada àquilo que eu fazia no interior dessas políticas públicas, né? Então, quando a Jordana falou para contar a história, essa é um pouco, talvez, uma das aulas que eu mais gosto de fazer, porque é um pouco contar a minha vida, quase, né? Então, que essas coisas são muito, muito interrelacionadas. Eu preparei uma pequena apresentação, então vou passar para vocês, só contar para vocês um pouco. Eu dividi isso em tempos da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, que é pensar uma certa linha do tempo, de como alguns eventos eles estão interrelacionados e como aquilo que a gente tinha, que era uma das mais importantes políticas públicas de saúde do país, né, no interior do SUS, a política de saúde mental e da atenção psicossocial sempre foi considerada internacionalmente, pela OMS, pela OPA, como uma política exemplar a ser seguida e adotada por outros países, enfim. Eu digo que a gente tinha porque, enfim, vou falar um pouquinho disso também, nós estamos em um processo de ameaça a essa política. E é interessante fazer essa linha do tempo, porque exatamente eu vou tentar articular e evidenciar para vocês, porque estamos no ano de 2021, a gente sempre imagina que esta política, ela existiu desde sempre, né? E aí, queria mostrar para vocês que não, que muito pelo contrário, ela foi o resultado de muitos anos de luta,
muitos anos de avanços, recuos, enfim. Então, acho que contar um pouquinho essa história é fazer uma chamada de que não existe política pública que nasça nos gabinetes de Brasília, né? Todas as políticas públicas que nós temos hoje no Brasil nasceram nas periferias, nasceram de movimentos sociais e depois se transformaram em portarias, etc, etc. E eu acho que perdemos um pouco no meio desse caminho essa dimensão dos movimentos sociais, de estar perto das comunidades, etc. Então, eu queria contar um pouco esse tempo. Então, o meu tempo 1, a partir... Qual é o contexto que nasce ou se coloca a reforma psiquiátrica? Exatamente dos nossos campos de concentração. Esse termo foi cunhado pelo Franco Basaglia, quando ele veio para o Brasil e conheceu Barbacena, né, o Hospital Colônias de Barbacena, e chamou aquilo de um campo de concentração. E a Daniela Arbex, não sei se você já conhece, se não, vale a pena vocês lerem um livro, né, o Holocausto Brasileiro, que vai falar sobre o Hospício Colônias de Barbacena, mas que é muito a história de qualquer hospital psiquiátrico brasileiro. Tem um documentário também, né, o Holocausto Brasileiro. Então, um pouco, essas são fotos tiradas de Barbacena para a revista O Cruzeiro, pelo Luiz Alfredo, e foi a partir dessas fotos que a Daniela foi atrás e foi contando a história, então, por trás dessas imagens, né? Um pouco aqui, vocês veem que o colchão, ele é, na verdade, um monte de palha na qual o paciente deita-se. Aqui, sem os lençóis, como eram os leitos dos pacientes, e a gente está falando aqui dos anos 60. Essa enfermaria ainda que tinha camas. Algumas enfermarias sequer tinham camas, eram, enfim, a palha no chão mesmo, enfim, essas são outras cenas. E um pouco essa imagem é uma imagem que é muito constante, pelo menos era, né? Hoje não tão mais constante, ainda bem, mas que durante muitos anos era a imagem do hospital psiquiátrico, exatamente esta. É um pátio lotado de pessoas, seminuas, andando de um canto ao outro, muitas vezes debaixo de um sol, né? Vocês imaginam o sol de Tocantins, em pleno outubro, novembro, e os pacientes nessas condições. Por isso que eram campos de concentração, né? E a ideia do Holocausto Brasileiro é porque, em um período de 30 anos, mais de 60 mil pessoas morreram somente no hospital de Barbacena. Se você contabilizar as outras mortes por maus tratos, negligência, situações precárias, etc., 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 provavelmente esse número aumentaria e muito, contando, por exemplo, Juqueri, que tinha muito mais pacientes. Juqueri chegou a ter, nos anos 60, 18 mil pacientes para 4 mil leitos. 18 mil pacientes para 4 mil camas. Daí vocês vão imaginando um pouco qual era o contexto. Então, esse é um primeiro tempo. A maior parte desses hospitais com essa dramaticidade até 64 eram hospitais públicos, até que vão fazer um marco importante, o golpe militar de 64, não apenas pela mudança radical da relação entre o Estado e a sociedade civil, é o momento de instauração da ditadura militar, em que direitos civis e políticos são suspensos, retirados, enfim, você cria um ambiente de ditadura. Isso vai ter reflexos em algumas políticas, né? No caso, especificamente, da saúde. Isso é interessante, né? Porque um certo modelo que é hospitalocêntrico, baseados em procedimentos, só na consulta médica, em exames e medicamentos, né, é um modelo que nasce muito a partir do tipo de organização que o sistema de saúde vai tendo, em especial a partir da criação do NPS, que é entre 66 e 67. No caso da psiquiatria, o Instituto Nacional de Previdência Social ele passa a contratar leitos psiquiátricos em hospitais privados. Aqui, só para vocês terem uma ideia, em 1941, o Brasil tinha 3 mil leitos privados em hospitais psiquiátricos e 21 mil leitos públicos.
Em 78, 78 mil leitos são em hospitais privados e 22 mil, percebo que a diferença entre 1941 e 78 ela é muito pequena. Então, dá para perceber aqui que majoritariamente, a partir, em especial, do golpe militar e da criação do INAMPS, a gente começa a ter hospitais psiquiátricos privados, né? Então, quase 80% da oferta de leitos, da oferta de assistência, nesse período, era realizada em hospitais psiquiátricos privados, né? Isso é importante porque há vários estudos dos anos 80 que já vão sinalizar o quanto que o leito hospitalar, o leito psiquiátrico é um cheque em branco ao portador. Isso é um termo cunhado por um pesquisador para indicar o quanto que havia muito uma superutilização, enfim, desses leitos. É interessante porque exatamente nesta época, né, em especial nos anos 70, início dos anos 70, que começa exatamente também uma crítica no interior do próprio INPS, dizendo que, olha, a gente está gastando dinheiro demais com psiquiatria. Então, quando começa a haver uma crise de falta de recurso, de financiamento dos procedimentos do INPS, né, todo mundo começa a olhar para os leitos psiquiátricos que se gasta. Ele chega a ser top 5 dos gastos em internação durante muito tempo, ora terceiro, ora segundo, mas sempre entre os 5 primeiros, né? Já teve momentos, anos, em que ele só perdia para internações para partos, né? Portanto, a gente está num contexto aí, estou retomando, né, do período da ditadura militar, em que a gente tem manifestações contrárias, até que o governo baixa o ato institucional número 5, em dezembro de 68, aí a gente tem o período mais negro da ditadura, que, tempo 3, anos de reconstrução, e especialmente a partir de 1974, começa a ver o que a gente politicamente vai chamar, né, de o período da distensão, né? É o período da abertura lenta, segura e gradual, essa é a frase do Ernesto Geisel, de um caminho para a redemocratização do país. Esse momento é importante porque, em especial a partir de um certo panorama político em que setores do exército pretendem fazer avançar mais rapidamente o caminho para a democracia, entra em conflito com setores mais duros que não querem tanto assim, né? Talvez o momento mais simbólico disso foi a morte do Vladimir Herzog, um jornalista importante da TV Cultura, e isso cria um momento de conflito muito grande, e esse setor do militar mais propenso a caminhar para a democracia vence essa batalha interna às Forças Armadas. Como sinalização disso é que começam a eclodir, em especial 76, 77, 78, 79, vários movimentos, a expressão de vários movimentos sociais, movimento estudantil, movimento do custo de vida, movimento de saúde da Zona Leste, enfim. Porque nesse período mais duro da ditadura, as pessoas continuavam se reunindo, muitas vezes nos salões paroquiais da igreja, muitas vezes escondidos, fugindo, né, da ditadura militar que proibia reuniões com mais de 10 pessoas, enfim. Mas é interessante que esse período da redemocratização vai evidenciando, primeiro, uma articulação das comunidades, por isso é chamado movimento social, em torno de questões concretas, né? Está faltando esgoto, está faltando saneamento básico, está faltando transporte público, está faltando salário e renda, né? Combate à inflação, etc. Talvez a expressão mais
mais contundente desses movimentos seja a retomada do movimento sindical, em especial a emergência da liderança do Lula como uma grande liderança sindical. Eu acho essa foto muito incrível, que hoje isso é uma cena que a gente inimaginável para os nossos tempos atuais. Aqui é o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. O Lula está falando por uma assembleia de metalúrgicos com mais de 60 mil pessoas. E isso hoje é inimaginável, você ter uma assembleia de trabalhadores com essa quantidade de pessoas, né? Mas é um pouco para dar o tom daquela época. Para quem tiver interesse, tem esse livro do Adessado, que é Quando os Novos Personagens Entram em Cena, Experiências e Lutas dos Trabalhadores da Grande São Paulo entre 70 e 80, que ele relata boa parte desses movimentos. Por que eu destaco isso? Porque nesses movimentos todos há um movimento muito forte, muito organizado, que é o movimento de saúde, o movimento popular de saúde. E ele é muito interessante porque esse movimento ele é muito articulado em São Paulo, com ramificações para Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim. E é esse movimento que, quando surge a redemocratização, quando a gente tem a Assembleia Nacional Constituinte, levará as suas demandas para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, muito do que a gente tem hoje no capítulo da Constituição, na Lei 8080 e 8142, que regulam o SUS, é fruto um pouco desse movimento que é das periferias das grandes cidades. Ressalto isto para evidenciar aquilo que eu comecei a falar no começo. Boa parte das políticas públicas que a gente tem hoje nasceram exatamente nesse momento de retomada da democracia do Brasil, a partir de movimentos de comunidades, de lideranças comunitárias, que vão expressando as suas necessidades, e mais do que expressar as suas necessidades, formular demandas, formular proposições, e no momento oportuno, que foi a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, apresentá-las para o poder público, para o Estado. No meio desse movimento todo, óbvio, a gente tem o movimento dos trabalhadores da saúde. O Paulo Amarante, ele localiza aí nesta viagem do tempo o ano de 1978, quando houve uma greve dos trabalhadores dos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, porque os médicos plantonistas desses hospitais psiquiátricos fizeram um boletim de ocorrência denunciando as condições, enfim, estava uma situação limite, faltava absolutamente tudo, não tinha gás, enfim, dessas situações que vocês imaginam. Eles foram numa delegacia e fizeram um boletim de ocorrência, enfim. E aí isto resultou numa resposta da administração tentando punir essas pessoas. Aí isso virou um grande movimento grevista, um dos primeiros movimentos grevistas dos funcionários públicos, e isso vai fazendo uma convocação, porque perceba um ambiente da época, né? Uma convocação a todos os outros trabalhadores de saúde mental das outras instituições psiquiátricas a pensar também um pouco esta perspectiva de que somos carcereiros da liberdade alheia, né? Até porque em 78, 79, o Basaglia veio para o Brasil também, isso é um dado super importante. E o Basaglia falava, olha, na Itália a gente acabou de aprovar uma lei fechando todos os hospícios, isso era o ano de 79. A lei foi aprovada em 78. Então a gente imaginava, nossa, será que é possível isso? Então havia um certo movimento de uma reflexão crítica a respeito das condições, e o Basaglia falando que o que ele tinha visto em Barbacena era igual ao campo de concentração, enfim. Né? O Paulo, em especial, nomeia isso como o movimento dos trabalhadores de saúde mental. Tá? Para ajudar a sair de um certo âmbito dos trabalhadores, a gente tem esse filme, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, é só procurar no YouTube, Em Nome da Razão, que é sobre o hospício de Barbacena. É do Elvésio Raton, e ele é muito bonito, o que é bonito, né?
se é que é possível falar, olhar uma tragédia e dizer é bonito, mas ele é muito sensível, né? E aí conta um pouco. E esse filme foi muito importante porque ele fez o circuito universitário. Então, quase todas as universidades passaram, e era assim, circuito universitário porque era filme de rolo mesmo, tá, gente? Não tinha DVD, fita cassete, nada. Era aqueles rolão mesmo que a gente tinha que buscar, tratar com muito carinho. Aí o filme arrebentava, tinha que colar, enfim. Né? Mas aí foi um pouco, digamos, a sensibilização de uma geração, e aí me incluo, porque eu era, naquela época, estudante de psicologia, já tinha um grande interesse em trabalhar no campo, até porque uma das coisas que me levaram a fazer o curso de psicologia tinha a ver com esta vontade de entender melhor essa dimensão humana da loucura, desse estranho, né, dessa coisa que habita em nós e habita o outro, enfim. E isso estimulou muito a gente. Bom, como é que a gente consegue cuidar dessas pessoas sem ter que usar o hospital psiquiátrico? E aí a gente olhava para as outras experiências do mundo, via que outros lugares do mundo já podiam fazer isso, enfim. Então, falando do ano de 78, vai coincidir, então, com digamos, o último presidente militar, que foi o Figueiredo, né? E o Gás proclamando, olha, chegou o fim, o ciclo autoritário, a sinalização desse fim é em 82, depois de um longo período, vota-se para os governos e prefeituras, exceto das cidades capitais e cidades que eram enquadradas como cidades da segurança nacional, Santos, por exemplo, Campinas, enfim. Tinha algumas cidades que não teriam a eleição para prefeitos porque eram consideradas de segurança nacional. Bom, enfim, a eleição dos governadores, em 82, quando se abre pela primeira vez a possibilidade de eleger o governadores, assim, a oposição ganha em pelo menos quase todos os estados mais importantes, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim. Isto leva para dentro do Estado toda uma expectativa que era desses movimentos sociais. Não estou tentando construir essa história, assim, você tem movimentos sociais levantando demandas, fazendo propostas, e aí os governos de oposição fazendo reuniões exatamente com essas lideranças e, de uma maneira ou de outra, sinalizando que parte dessas propostas virariam políticas de Estado. Em São Paulo foi isso, né? São Paulo, Rio e Minas, mais, que eu conheço mais de perto, mais especificamente do campo da saúde, né? Tentar pensar mudanças profundas na organização do sistema de saúde. Se vocês lerem a história do SUS, vocês vão ver que, especialmente a partir de 82, começam várias iniciativas de ações integradas de saúde, enfim, um pouquinho mais para frente a gente vai ter o SUDES, né, Sistema Único Descentralizado de Saúde, são todas experimentações de reformas no interior do Estado, que só não avançaram muito porque a gente não tinha dispositivo legal, não tinha dispositivo constitucional, então faltava esse aparato jurídico, político para fazer avançar. Mas, assim, no estado de São Paulo especificamente, a equipe de saúde mental propõe humanizar os hospitais psiquiátricos, propõe ampliar a rede extra-hospitalar com a criação de ambulatórios de saúde mental, de equipes mínimas de centros de saúde, e é nessa leva que, enfim, são contratadas muitos profissionais, porque, enfim, a rede de saúde tinha pouquíssimos profissionais do campo da atenção psicossocial, na época a gente nem chamava assim, do campo da saúde mental. Eu sou um dos que entra exatamente nesse momento, né, quer dizer, um momento em que a gente está numa fase de transição, e é um momento político, econômico, social de proposituras, né,
de fazer ações exatamente para produzir e induzir mudanças. Em 84 a gente tem as diretas já, talvez a grande mobilização social que a gente vai ter naquela temporada é essa, pedindo eleições, querendo votar vejam só, a gente juntando um monte de gente para pedir para votar para presidente, porque a gente não conseguia, não tinha isso. Esse é um cartaz que eu acho ótimo, porque é desta época, é dessa mobilização que teve, especialmente em São Paulo, usando um trecho da música do Chico Buarque de Holanda, né? Amanhã vai ser outro dia. Infelizmente, a emenda foi derrubada, né? Ela não foi aprovada. Percebam que tem 298 sim pela aprovação da emenda e só 65 não. Só que, como era uma emenda constitucional, ela precisava de 300 e tico aí. Faltaram 20 e poucos votos para essa emenda ser aprovada. E olhem só aqui, 113 ausentes, né? Isso foi, enfim, foi uma das grandes frustrações que nós tivemos, não pelas pessoas que votaram não, porque pelo menos elas foram lá e deram a cara a tapa e falaram, não quero essa emenda. O problema são esses 113 pessoas ausentes, muitas delas que tinham se comprometido a votar a favor e não apareceram, né? Eu me lembro de um editorial da Folha de São Paulo, muito forte, enfim, chamando os deputados de covardes. Enfim. Como vocês sabem, restou eleger indiretamente Tancredo Neves, né, que faleceu e acabou nos restando José Sarney, dando início à nova república. Mas interessante que o José Sarney, quando assume, ele assume com a agenda do Tancredo. E uma das coisas que ele assume como compromisso é chamar a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, e chamar a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ela é um marco extremamente importante porque acabei de falar para vocês os movimentos sociais que eram propositivos, etc, etc. Esta conferência foi a confluência desses movimentos sociais de diversas capitais e cidades importantes do país, que levaram para dentro da 8ª Conferência Nacional de Saúde as suas proposições. Se vocês entrarem no Google, relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, vocês vão acessar, e aí, se vocês lerem logo nas primeiras palavras, aí exatamente o que é os artigos da Constituição sobre a saúde. O artigo 196, 197, 198, 199. Essa conferência é extremamente importante porque ela lança as bases dos princípios da universalidade, da integralidade, da equidade, que serão os princípios que regerão o Sistema Único de Saúde. Princípios esses, na verdade, que já estavam no Sistema Único e Descentralizado, já estavam presentes nas ações integradas. Então, de uma certa maneira, o que eu quero evidenciar para vocês aí? O que eu quero evidenciar é que a gente sai de uma transição de um Estado autoritário, um Estado marcado pela ditadura militar, pelo governo militar, que passa por uma transição, e o primeiro, digamos, civil eleito, que acaba falecendo e o vice assume, já sinaliza com proposições de mudanças desta relação entre esse aparato do Estado e a sociedade civil. Com a sociedade civil, pelos diferentes canais de participação, as conferências de saúde e outras tantas, demandando um novo ordenamento jurídico para que esta relação se dê. E aí isso vai nascer com a Constituinte de 88, né, em que se estabelece um novo pacto social. Então, esta Constituição de 88 vai estabelecer direitos fundamentais, civis, políticos e sociais. Especialmente os direitos sociais, eles têm que ser garantidos através de ações do poder público. Então, que tipo de ação de poder público a gente tem para a garantia dos direitos?
Então, o capítulo 196 da Constituição diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas públicas acesso à alimentação, habitação, etc. Mas é um direito nosso de cidadão e dever do Estado. Como é que a gente garante esse direito? A gente garante esse direito através das políticas públicas, né? Que são ações para enfrentar os importantes problemas nacionais, como as desigualdades, as iniquidades historicamente produzidas. Então, uma das proposições da 8ª Conferência Nacional de Saúde saúde não é apenas a ausência de doenças, saúde é muito mais. Saúde é determinada pelos condicionamentos políticos, sociais e econômicos, pelos seus determinantes sociais. Então, melhorar a saúde da população brasileira é melhorar a qualidade de vida da população brasileira, é melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então, as políticas públicas, elas devem ser ações que melhorem a qualidade de vida. Então, vocês vejam aí que a gente está montando um aparato jurídico que vai cobrar do Estado uma nova relação com a sociedade civil, né? Relação esta que foi demandada e foi provocada pelos movimentos sociais. E eu digo isso porque 30 e tantos anos depois, eu acho que a gente esqueceu disso. A gente deu para o barato. Bom, está lá na Constituição, perfeito, não precisamos fazer mais nada. E eu acho que a gente perdeu um pouco esta perspectiva de estar junto das comunidades, de demandar aperfeiçoamento, melhorias, etc. A gente foi, digamos, abandonando esse campo da política não partidária, mas da política cotidiana e deixando isso muito para as políticas partidárias, para os partidos, para o debate legislativo, etc. Tempo 4. É neste contexto que a demanda nossa como é que a gente cuida dessas pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico, ou não, e que acabam indo para os hospitais psiquiátricos, muitas vezes sem necessidade. Então, em 1987, um grupo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo tem a ideia de criar um centro de atenção psicossocial, que é a ideia de um centro comunitário de saúde mental, que pudesse atender essas pessoas antes que elas chegassem ao hospital psiquiátrico, ou, uma vez internada, que elas pudessem ter um espaço de acolhimento mais intensivo. Porque o que a gente tinha naquele momento de oferta, se não fosse o hospital psiquiátrico, era atendimento ambulatorial de uma consulta de psicólogo, uma consulta de psiquiatra, talvez um grupo de TO, mas coisas muito pontuais. E o que se percebia é que estas ações pontuais, para casos graves, elas não davam conta. E as pessoas acabavam sendo internadas. E era um paradoxo, porque quanto mais a gente abria a oferta de ambulatório, de saúde mental, equipes mínimas do centro de saúde, mais você ampliava a capacidade de atender as pessoas. Então, aquelas que não estavam sendo atendidas, acabavam sendo atendidas. Mas como a resposta desses equipamentos não era uma resposta suficiente para dar conta dessa necessidade mais intensiva, o que acabava acontecendo? Explodiu o número de internações. Por quê? Porque mais pessoas estavam conseguindo acessar esses serviços, né? Então, a ideia de abrir toda uma rede hospitalar para diminuir as internações resultou exatamente do contrário, né? Puf, explodiu. Né? Um pouco lógico isso, né? Porque você começa a acessar as pessoas que não estavam sendo atendidas. E aí, um pouco nasce essa ideia da criação desse centro, que nasce como uma experiência piloto, literalmente uma experiência piloto. Eu me lembro da Ana Pita dizer para a gente, olha, esse é o primeiro de uma grande rede de CAPs que terá pelo Brasil. E eu me lembro de eu falar para a Ana Pita, Ana, a gente tem uma experiência piloto, estamos começando, cercados de hospitais psiquiátricos por todos os lados, tal. Ainda bem que
paguei minha língua, né? Hoje a gente tem mais de 2.400 CAPs espalhados pelo Brasil e, de fato, hoje a gente tem uma grande rede de centros de atenção psicossocial. Nesse mesmo ano de 87, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Saúde, que é a decorrência da 8ª Conferência Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro. E é uma conferência patrocinada pelo Ministério da Saúde, enfim, com todas o aparato do Ministério, e nos bastidores, né, os movimentos de trabalhadores de saúde mental falaram, legal, a gente tem uma proposta, mas é muito chapa branca, é muito Estado, a gente precisa de um encontro de trabalhadores. E a gente aproveita o momento na cidade de Bauru, que tem uma administração progressista, aliás, é um psicólogo que é prefeito de Bauru, então combina-se de realizar o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental em Bauru, que acaba virando um grande marco dessa história toda, porque é o momento em que nasce o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. O movimento de trabalhadores de saúde mental deixa de existir nesse congresso, por quê? Porque ele deixa de ser de trabalhadores, porque nesse congresso tem usuário, tem familiar, tem pesquisador, tem estudante, tem um monte de gente interessada em debater as questões da saúde mental. Então não fazia mais sentido falar que o movimento era dos trabalhadores, mas era de um monte de gente junta contra um determinado modo de cuidado, um determinado modo de compreender a loucura. Então, e nasce também o lema por uma sociedade sem manicômios. A gente tem o Manifesto de Bauru, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, que é a Carta de Bauru, feita em 1987, e ela é um marco exatamente desse momento do nascimento da luta antimanicomial. Eu vou ler alguns trechinhos, eu gosto muito dessa carta, e eu vou dizer depois por quê. Nossa atitude marca uma ruptura ao recusarmos o papel de agentes da exclusão e da violência institucionalizadas, que diz respeito aos mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que gerencia é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de progressão e produção social da loucura e da violência. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. Opressão nas fábricas, nas instituições de menores, nos cárceres, na discriminação contra os negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos, a saúde, justiça e melhores condições de vida. Portanto, pensar a luta antimanicomial não é pensar contra a estrutura existente que a gente chama de hospital psiquiátrico, não é contra a estrutura física, mas é contra esta ideia da violência do Estado, da violência do Estado que se acomete sobre as pessoas que agem, pensam e sentem diferente, chamados pessoas com transtorno mental, doentes mentais, sofrimento psicotenso, seja lá como a gente queira chamar, mas também é o mesmo mecanismo que encarcera menores, que discrimina os negros, e etc. E é interessante porque esta carta está muito antenada com as pautas que hoje estão muito mais evidentes, mas na época era uma ousadia você falar, por exemplo, do assassinato dos homossexuais. Esse daqui é o jornal Lampião de 79, né, denunciando isso. Na Constituinte falar dos direitos da mulher, então, na Constituinte falar dos direitos dos índios, na demarcação das terras indígenas, falar do movimento negro, que começa em 78 e vai se afirmando naqueles anos. Enfim, falar de luta antimanicomial é falar fundamentalmente da luta contra a violência de Estado. E é importante frisar isso, enfim, se vocês quiserem depois a gente pode comentar, mas ela tem a ver com essa estrutura de violenta que foi armada, em especial a partir do golpe militar de 64. Tem todo um aparato de intimidação, de violência, que hoje acomete
em especial as pessoas negras, pobres, das periferias da cidade de São Paulo, mas, para vocês verem como esse aparato ainda existe, e que ele atua, às vezes, de maneira sutil, são essas ações que aconteceram nesses últimos dias, né? Aquele youtuber Felipe Neto sendo chamado a depor por um delegado da Polícia Civil, por ter chamado o nosso genocida presidente de presidente genocida, enfim, pessoas que foram à rua protestar, levar um cartaz também sendo preso. Esse é um aparato que está baseado na chamada Lei de Segurança Nacional, que é mais evidente, mas tem toda uma tecnologia, eu acho que a palavra é essa, de fazer uma parte do Estado agir de uma maneira violenta contra desrespeitando os direitos civis, etc. No embalo da experiência do CAPS, a gente vai ter a experiência de Santos, que é uma experiência super belíssima, importante, diferentemente do CAPS, que era uma unidade isolada na cidade de São Paulo. Santos tem todo um processo de reorganização, né? Aqui a gente tem a foto do Davi Capistrano, do Antônio Lancetti, do Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, e aqui do Ticanori, que foi durante um tempo também coordenador nacional de saúde mental. A experiência de Santos é super importante, porque ela inaugura os NAPs, né? Aí não são CAPs, são NAPs, não são centros, são núcleos de apoio psicossocial. Eles tinham 5, aí tinha unidade de reabilitação, centro de convivência, Lar Abrigado, olha aqui o Lar Abrigado, que na verdade é residência terapêutica, e era um projeto para a cidade de Santos. Então foi uma das primeiras experiências, acho que a primeira experiência que sai do âmbito de uma unidade e pensa a cidade, né? Não apenas na saúde mental, essa experiência importante, como também de outras políticas, né? Ela foi, durante muito tempo, considerada um modelo para ser seguido pelas Américas, né? Depois, enfim, muda políticas, mudou tudo. Só para destacar... Mas ela inaugura o trabalho em território, né? Isso. Baseado no território. Isso. Isso é importante. E inaugura o trabalho baseado no território não apenas para a saúde mental, né? Ela inaugura para a saúde como um todo. O que a gente tem hoje de política de redução de danos, por exemplo, começa em Santos. Sabe? Essa coisa dos agentes comunitários, enfim, a gente também tem um exemplo de começar em Santos. Tal. Outra experiência que não dá para... Enfim, tem várias espalhadas pelo Brasil, mas eu já posso destacar São Paulo, né? Com CAPES, depois com Santos, movimento em Minas Gerais. Em Minas Gerais, a partir de 93, a gente tem o Centro de Referência em Saúde Mental, o CERSAN, Centro de Convivência. O movimento no Rio Grande do Sul também é importante. A primeira lei aprovada foi a lei... a gente tem o projeto de lei Paulo Delgado, que é aprovado na Câmara e vai para o Senado. No embalo daquele momento... O Rio Grande do Sul aprova a sua primeira lei da reforma psiquiátrica, proibindo a instalação de hospitais psiquiátricos. Aí esse movimento continua forte, né? Já entrando nos anos 2000, tem Parada do Orgulho Louco, e em 2015, um debate super polêmico, mas a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprova a Parada do Orgulho Louco como um dispositivo legal, como uma lei, enfim. E aí temos manifestações da arte, da cultura, que vão se espalhando aí pelo Brasil como um todo. Esse cartaz aqui eu acho ótimo. É um cartaz que eu acho que todos os CAPs deveriam ter, para lembrar que a vida é lá fora, né? Há tanta vida lá fora, por uma sociedade sem manicômios. Para pensar que aquilo que a gente faz no CAPs não é preciso fazer dentro do serviço, né? Aí, ao longo dos anos 90, a gente tem a implantação do SUS, Declaração de Caracas, a primeira regulamentação importante, quer dizer, essas experiências do NAPS, CERSANS, do CAPES, enfim, os centros de convivência, elas
configuram a primeira portaria que vai estabelecer isso como a política de saúde mental, essa portaria 224. Então, é a partir de 92 que essas experiências, que são coisinhas pontuais, etc., elas viram política do Ministério da Saúde. E isso significa investimento do Ministério da Saúde. Então, elas não são mais experiências que se sustentam só com recursos, seja do Estado ou seja do município. Não, ela vira agora uma política nacional, né? Em 92, a gente tem a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que vai reforçar isso, e aí começa exatamente a implantação de INAPs, CAPs para o Brasil. Começando o século XXI, a gente tem em 2001, então quase 9 anos depois da segunda conferência, a terceira conferência, a gente tem a portaria 336, que aí dá a cara do que é hoje, que se institui, então, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS I. Então, toda essa estrutura que a gente tem hoje, ela é de 2002. Particularmente, acho que ela já está ultrapassada. Nós estamos quase há 20 anos com esta portaria. Ela já deveria ter sido modificada já. Embora a gente tenha a portaria da RAPS em 2011, a estrutura dos CAPs ainda permanece presa a essa portaria de 2002, mas enfim. Mas é isso, a gente tem então, digamos, a consolidação de ideias pontuais de pessoas que estavam, enfim, tentando inventar uma coisa nova, diferente, Santos, nós em São Paulo, Chersans, etc., e de repente vira Política Nacional de Saúde Mental. Eu queria evidenciar isso para, assim, a partir da nossa prática, do nosso cotidiano, que isso vai se transformar em uma política nacional. Né? Qual o resultado, o reflexo disso? Né? A gente tem, em 98, a gente tinha 148 CAPs, isso vai subindo, em 2014 a gente tem 2.200. Isso daqui é de um relatório que todo ano a Coordenação Nacional de Saúde Mental publicava, e o último é de 2015. Desde 2015 a gente não sabe mais sobre as estatísticas da saúde mental. Né? Enfim. Esse é um dado importante, né? O número de leitos psiquiátricos em 2002 eram 51 mil, aí vai baixando, em 2014 25 mil. Quer dizer, a ampliação da rede de CAPs, da rede de atenção psicossocial, vai tendo como efeito a redução dos leitos. Sem grandes transtornos para a assistência. Esse é um dado interessante, 75% do orçamento do Ministério da Saúde era gasto com internação, 24% com a rede extra-hospitalar em 2002. Aqui. Aí isso vai subindo, isso vai caindo, em 2005 a gente tem a inversão, até que em 2013, foi o último dado, quase 80% era em gasto extra-hospitalar e 20% em internação. Ou seja, há de fato, em especial, ao longo do século XXI, um efetivo investimento na consolidação dessa rede. O problema é que hoje isso daqui começa a cair, e isso daqui começa a subir em função da nova política, né? Da nova velha política. Eu queria rapidamente apresentar para vocês, basicamente uma provocação, que isto da fazeção, né, a gente foi fazendo as experiências, como fazendo essas instituições, vai gerar posteriormente, vai gerar a posteriori, uma consolidação mais reflexiva, mais conceitual. Mas o que é isso que a gente está fazendo? É nesse momento que a gente nasce o termo atenção psicossocial, porque era centro de atenção psicossocial, núcleo de atenção psicossocial, mas o que é atenção psicossocial? A gente precisa dar uma certa um certo corpo conceitual para isso. O Paulo Amarante, isso também é um pouco a minha tese de doutorado, a gente fala da reforma psiquiátrica em 4 dimensões. Uma dimensão epistemológica, conceitual,
uma dimensão técnico-assistencial, que é a organização da rede de serviços, jurídico-política e sociocultural. A atenção psicossocial ela é fundamentalmente deste primeiro plano, que é mudar os conceitos que organizam o nosso pensamento a respeito do que raio é isso do sofrimento psíquico intenso, de que raio é isso do que a gente nomeia como transtorno mental. Então, a ideia é, usando um jargão famosíssimo do Basaglia, é colocar doença mental entre parênteses e fazer emergir a experiência humana complexa. O que significa olhar menos para o diagnóstico e mais para a experiência singular do sujeito que está na tua frente. Por quê? Porque o diagnóstico tende a ocultar a existência complexa da pessoa. Porque ao diagnosticar, você corre o risco de operar uma lógica universal e esquecer que você tem uma singularidade na tua frente. Ao olhar para o diagnóstico, você tende a pensar em procedimentos e prescrições, que são aquelas padronizadas a partir de um determinado diagnóstico, e aí você perde a perspectiva, a dimensão da experiência que está na tua frente. Então, é um deslocamento para olhar para a experiência humana, o que não significa que a gente descarta qualquer operação de tentar enquadrar em categorias. Embora o DSM-5, que é a categoria diagnóstica hoje utilizada pela psiquiatria, ele é altamente criticável hoje, mesmo no interior da psiquiatria, mesmo no interior da psiquiatria mais hard, enfim. Há muitas críticas ao DSM-5, especialmente pela sua patologização da vida cotidiana. Ampliou demais o escopo dos diagnósticos, sem bases factuais ou sem evidências de que, de fato, esses diagnósticos têm algum fundamento, né? Enfim, isso é uma outra conversa. Ao fazer essa operação, a gente sai de um modelo que é eminentemente biomédico para uma perspectiva que é intertransdisciplinar, né? Porque se eu me desloco da questão da doença, porque ao falar de doença, eu estou eminentemente operando no modelo biomédico, porque eu olho não para a existência do sujeito, mas eu tendo a olhar para os mecanismos neurofisiológicos, eu olho mais para as conexões sinápticas, enfim. É um pouco esta é a lógica quando eu falo de modelo biomédico. Você simplifica e tenta pensar que, bom, a doença mental tenderá a ser algo de uma disfunção que se dá eminentemente no padrão neuronal, no córtex, enfim. E a gente desloca, por isso é uma transição de paradigma, né? Eu estou falando de uma mudança de paradigma, é olhar para uma coisa que é muito mais complexa, que tem a ver com político, social, econômico, cultural, enfim, e que para entender isso eu preciso de outras disciplinas, psicologia, antropologia, sociologia, terapia ocupacional, serviço social, etc, etc, etc. Ao fazer isso, eu saio do uso exclusivo das drogas psicotrópicas, porque isto é um grande calcanhar de Aquiles nosso, ainda boa parte do cuidado em saúde, no campo da saúde mental, da atenção psicossocial, ainda é muito psicofarmacologicamente centrado, para pensar outras possibilidades de atendimento, de cuidados, que não necessariamente têm a ver com o remédio. O que não significa, de novo, descartar o remédio, etc, etc, mas relativizar o seu uso, usá-lo com parcimônia e articulando com outras possibilidades que eventualmente a gente pode ter. E da exclusividade dos serviços de saúde, pensar que o cuidado em saúde mental, na atenção psicossocial, ele pode ser feito em muitos outros âmbitos, olhando para o território. Porque é isso, é no território que a vida acontece. Então é um esforço epistêmico de fazer uma produção de cuidado e um olhar para o entendimento do humano a partir da realidade onde ele está. Isso é muito diferente de um conhecimento que nasce eminentemente no interior dos hospitais psiquiátricos, né? Que aí muito da psicopatologia que a gente tem ao longo, em especial do século XX, ela é produzida dentro do hospital psiquiátrico, com todos os vieses da institucionalização. Então, você tem evidências
de comportamentos, etc., etc., que tem muito mais a ver com institucionalização e menos com transtorno mental, etc. Essa mudança epistêmica faz pensar a maneira como os serviços são organizados, portanto, com um diálogo intenso com o território, quais e como os cuidados são ofertados, as estratégias de gestão. Isso faz pensar também a mudança na legislação, na política de saúde mental. E, fundamentalmente, faz pensar esta ousadia, que aí tem uma dimensão que eu vou chamar de dimensão civilizatória, porque é reinventar a própria sociedade que a gente vive. Porque é mudar a nossa relação não apenas com o louco, mas principalmente com todos aqueles que expressam a sua diferença de alguma maneira. Por isso que tem a ver com as lutas que reafirmam identidades LGBTQI+, as minorias, os negros, a luta contra o feminicídio, e etc, etc, etc. Né? É apostar numa sociedade em que o laço social que nos liga à diferença, ele se transforma, ele se modifica. Né? E hoje a gente vive no momento, aí já caminhando para finalizar com vocês, exatamente esse impasse de caminhava, tudo que eu estou contando para vocês é na perspectiva da construção de um determinado tipo de sociedade, atenta à diferença, respeitosa à diferença, generosa, solidária, cuidadosa. E hoje a gente tem um impasse, né? Quer dizer, são dois projetos de civilização, ou dois projetos de sociedade, né? Perspectivas de sociedade que se colocam em cena hoje, especialmente quando isso começa em 2016. Aqui algumas notícias, né? O Ricardo Barros, que era o ministro do Temer, dizendo que o tamanho do SUS precisa ser revisto. O nome dele ficou nessa... Pazuello sai ou não sai, o nome dele sempre era citado como alguém... Ele hoje é líder do governo na Câmara Federal. O nome dele sempre era citado para assumir de novo o Ministério da Saúde. E o Ricardo Barros é ligado a grandes empresas internacionais de seguro-saúde que querem exatamente que o SUS se fragilize, que o SUS modifique a sua legislação e permite a entrada dessas mega de convênios e seguro-saúde. Está aí o presidente da Unimed falando que saúde para todos não é mais possível, enfim. E por conta disso a gente teve a PEC 55, que congela os gastos com a saúde, mudanças na atenção básica, enfim. E na saúde mental é isso, né? Quer dizer, a nova política de saúde mental, ela faz um deslocamento, ela para de investir em CAPs e começa a investir em leitos psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos e também em comunidades terapêuticas. Né? Esse processo se complica, em especial, a partir de 2019, né? Tem uma mudança clara de orientação, né? De que tipo de perspectiva a gente tem, por exemplo, né? Uma certa intolerância à expressão da sexualidade que não seja meninos vestem azul, meninas vestem rosa. O ministro do Ambiente, que não cuida do ambiente, né, está esperando aproveitar a Covid para passar a boiada. O ex-ministro agora, né, ex-ministro da Saúde, que ele declarou isso publicamente, ele nem sabia o que era o SUS. Quando assumiu, né, o Ministério da Saúde, ele não sabia o que era o SUS. Enfim, e saiu sem saber também o que era o SUS. Aí, logo em 2019, né, tem uma nota técnica que faz mudanças da RAPS, então, na RAPS começam a entrar hospital psiquiátrico, hospital dia, comunidade terapêutica. Mais recentemente, agora em dezembro do ano passado, houve uma ameaça de um revogaço da saúde mental, então todas as portarias que sustentam um pouco esse arcabouço, que ainda precariamente continua valendo, havia uma ameaça
ainda há, né? Ainda paira sobre as nossas cabeças um pouco essa ameaça. É que hoje o Ministério da Saúde está tão confuso, está tão sem direção, né? E com a pandemia, talvez ainda a gente consiga sobreviver durante um tempo. E como eu falei do processo civilizatório, eu queria fazer uma breve reflexão sobre, aí já caminhando, sobre o que significa a gente ter hoje esse tipo de política, esse tipo de comando na política nacional, né? Porque eu estou falando, todo esse projeto que eu contei para vocês, ele começa, na verdade, no governo Sarney, depois vai para o governo Fernando Collor de Mello, depois passa pelo Itamar Franco, com o impeachment do Fernando Collor, vai para Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente que assina a Lei 10.216, Fernando Henrique Cardoso II, depois vai para o Lula 1, vai para o Lula 2, vai para a Dilma 1 e começa a desmontar na Dilma 2. Já no governo da Dilma que essa política ela já começa a ser ameaçada, um pouco para tentar sobreviver, enfim, depois eu posso contar maiores detalhes. Mas o que eu quero ressaltar com isso é que a gente tem um processo de reconstrução da sociedade brasileira, de construção das políticas públicas, que ela é apartidária, ela vai passando por vários, mas tem uma perspectiva, né, democrática, civilizatória. Tal. Então, o que significa o momento que nós passamos hoje? E eu vou usar para isso um texto que é Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Se vocês digitarem Humberto Eco, Fascismo Eterno, no Google, vocês vão encontrar. O Humberto Eco dá cerca de 20 ou 22 características, não me lembro bem, por que a gente pode chamar um determinado país, um determinado governo de fascista. Se vocês lerem aquilo, a gente vai ver que a gente gabarita quase, acho que falta um ou dois daquelas características. Uma delas é essa ideia do mito, né? Do mito e a sua articulação com a morte. Em qualquer mitologia, o herói é um ser excepcional, mas na ideologia fascista, o heroísmo é a norma. Cada um é educado para tornar-se um herói. Esse culto ao heroísmo é estritamente ligado ao culto da morte. Não por acaso, o mote dos falangistas, que eram os fascistas espanhóis, era Viva la muerte, viva a morte. Aqui a gente tem uma capa de um disco dos hinos e marchas da falange espanhola, Arriba Espanha, Viva a Morte. Aqui do lado uma revista fascista brasileira, né, do certo nacionalismo brasileiro, ela é de 2018, e na capa dela está: quando caíres do cavalo, exangue, e deixas a vida, ávido de sangue, e entras na morte, bêbado de glória, um pouco para reforçar essa ideia da morte. Daqui duas senhoras, nos movimentos já contra a Dilma, por que não mataram todos em 1964, né? Percebo que tem uma certa banalização da morte aqui, e é exatamente isso que eu queria ressaltar. Eu queria pegar, então, fazer uma articulação com dois conceitos. O primeiro dele é banalidade do mal, da Hannah Arendt. Não sei se vocês sabem, esse conceito nasce quando ela vai assistir o julgamento do Eichmann, que é o grande responsável pela criação dos campos de concentração e extermínio. Ele escapa do tribunal de Nuremberg, vai para a Argentina, o serviço secreto de Israel acha ele na Argentina, sequestra ele, leva para Israel para ser julgado em Israel. A expectativa é de que a gente veria um grande monstro, porque é o cara que bolou os campos de concentração externa. E aí, todos, de certa forma, se decepcionam, porque o Eichmann era um cumpridor de seus deveres, não se corrompia, nem desrespeitava as normas vigentes, cumpria com eficiência o seu dever, encaminhar milhares de judeus para a morte. Perguntado se ele se arrependia de alguma maneira de ter montado os campos de concentração e extermínio, ele disse: me arrepender por quê? Se o que eu fiz muito bem. Ele tinha orgulho do trabalho de ter feito, porque, na perspectiva dele, ele foi incumbido de uma tarefa e ele a executou. Aí a Renate vai apresentar um conceito, o que levava essas pessoas a trabalhar nesses campos de concentração e extermínio e não perceber aquilo que elas estavam fazendo, né?
Aí ela vai falar, o problema de Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. O mais perigoso do fascismo é essa forma com as pessoas normais, ditas de bem, não apenas aceitam passivamente a escalada do ódio, mas começam a participar dos seus mecanismos. Acho que isso tem muito a ver com o nosso tempo. Mas é impressionante a gente perceber pessoas que estavam ao nosso lado e que começam a destilar um ódio com uma intensidade que você fica, como isso nunca apareceu antes, né? O que engata essas pessoas? Pessoas normais, nossos tios, primos, pais, mães, às vezes, enfim. O fascismo emerge continua de formas tênues e não é dirigido apenas contra os judeus, mas ele é a implosão dessa capacidade de dialogar sobre questões vitais da sociedade, de conviver com a diferença. Ódio e medo são essenciais ao fascismo. Banalidade do mal é isso, uma prática, exercício da violência sutil ou aberta, cega, surda, obediente, sem reflexão, geralmente dirigida a quem se atribui o estatuto do diferente, do estranho, do anômalo, do perigoso. E prática que cada um de nós, na verdade, pode ser capturado, né? A partir do momento que perdemos nossa capacidade de pensar. O pensamento é a única vacina que a gente tem contra o fascismo. Essa capacidade de pensar que não nos deixa cair nessa servidão voluntária. E hoje a gente vive um determinado processo de exploração, muito por conta dessas relações neoliberais, que vai criando essa figura dos descartáveis, vidas desnecessárias que não têm lugar algum no sistema. E aí esse é o segundo conceito que eu queria apresentar, que é o do Achille Mbembe, que é o conceito da necropolítica. Hoje a gente não tem mais exclusão, né? Não importa mais excluir, hoje que a gente tem extermínio. Então, a falta de sensibilidade que hoje a gente tem, especialmente do nosso presidente, mas que se espraia pela sociedade, porque ele é um exemplar disso, de que, bom, morreu antes ele do que eu, uma coisa mais ou menos por aí, é impressionante porque é isso, né? Não basta apenas excluir as pessoas, né? Hoje, tanto faz se elas morrem ou não morrem, né? E aí a necropolítica é isso, é o poder de ditar quem deve viver e quem deve morrer. São vidas absolutamente descartáveis. De cada 100 pessoas que morrem no Brasil, 71 são negras. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causas violentas e o parceiro, marido, namorado, ex-marido, ex-namorado, geralmente é o responsável em 80% dos casos. Essa é uma cena digamos, vou chamar de milicianos na falta de outra palavra, mas em verdade são voluntários. Oi? Essa necropolítica que o senhor falou, desse sociólogo, ela comunica com a biopolítica e o biopoder de Michel Foucault? Sim, faz um diálogo, sim. Digamos que ele leva mais ao extremo, né? Que porque o Foucault vai falar do controle dos corpos. Sim. E o Mbembe vai um pouco mais além. Hoje você não tem mais controle do corpo, você tem controle dos corpos que vale a pena você ter controle. Dos outros não precisa. Entendeu? O que faz um processo de dessensibilização, que aí eu acho que o conceito da banalidade do mal está presente. Que hoje a gente não se sensibiliza mais pela morte das pessoas, entende? Foi 1.000, foi 1.500, foi 2.000, 2.500, estão batendo 3.000 e nada acontece, entendeu? Violência nas periferias, uma criança morre na periferia, etc. Nada acontece. Vai morrer uma criança no bairro rico da cidade de São Paulo por um tiro perdido, uma bala perdida, para ver o que acontece. Tem um pouco essa perspectiva, né? Deixa eu daqui só para finalizar, estou acabando aqui, tá, gente? Depois a gente... enfim, essa é uma foto de um grupo de pessoas que foi cumprimentar o Bolsonaro. Eu achei muito legal, interessante, porque vejam essa foto e compare com essa daqui,
que eram das SSS, né, que eram pessoas que não tinham a ver com o Estado, o aparelho do Estado, mas eram pessoas que seguiam fielmente as ordens dessa pessoa, ida e bine, né, são pessoas que não são do Estado, não são militares, não são guarda nada, são voluntários que seguem fielmente a ordem dessa pessoa aqui. A nossa proposta de sociedade não é a da necropolítica, né? O nosso projeto civilizatório da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária, etc., é da vida, não é da morte, né? Então é isso, a função dos loucos é viver na liberdade, a gente quer mais isso. Então, para finalizar, a reforma psiquiátrica, atenção psicossocial, luta antimanicomial, reforma sanitária, o SUS, não são apenas pautas da saúde e da saúde mental. Ela revela-se a ousadia de inventar um outro modo de cuidar, de conviver com as diferenças, de reinventar a sociedade. Trata-se de uma defesa radical da vida. Ela é fundamentalmente um processo civilizador. E aí, um pouco uma mensagem de otimismo é que amanhã sempre é outro dia. A gente já passou por momentos duros, difíceis, eu pessoalmente, porque eu tenho 64 anos, passei pela ditadura militar, já fui preso pela ditadura militar, e, enfim, vocês imaginem que eu talvez pudesse ser a pessoa que mais lamentasse isso, né, de ter ajudado a construir essa política pública e agora vê-la tão ameaçada. Mas eu acho que é isso. Amanhã sempre vai ser outro dia. Eu acho que o que importa hoje é que a gente faça do nosso cotidiano do trabalho, vocês um dia farão entrando nos serviços de saúde, o cuidado em saúde é sempre produção de bons encontros. Esse é um conceito do Spinoza, viu? Pode falar se vocês quiserem. Então, são bons encontros que afetam e potencializam a prática política como intensificador do pensamento. O que a gente quer mais, e esse é um conceito do Foucault, viu? Do último Foucault, a produção da vida como uma obra de arte. Enfim, acho que é isso. Não sei se eu dei conta de contar a história, eu acho que um pouco interessante que um pouco essa história mistura com também um pouco a minha história pessoal, então tem toques pessoais aí. Mas eu quis dar para vocês um pouco esse panorama de como se construiu mais a perspectiva de provocá-los a pensar. Se a gente consegue fazer alguma coisa, assim, não esperem muito do Estado, das políticas públicas apenas, né? A gente tem muito a construir no nosso cotidiano. Especialmente para a gente que é profissional da saúde, a gente é convocado nesse lugar, né? Nesse lugar de produção de cuidado, e que essas pessoas, a gente está aqui por algum motivo, né? Por que vocês querem ser médicos, né? Por que a gente quis ser psicólogo na vida? Vocês podiam pensar outra coisa, ser engenheiro, empresário, entenderam? Agora, querer ser trabalhador da saúde é porque tem algo que me engata na minha relação com o outro. Vocês dá para entender, né? Nisso que eu digo, meu projeto de vida é estar nesse lugar que de alguma maneira eu possa me relacionar com o outro e fazer trocas com o outro. E o quanto é importante isso, o quanto é importante uma certa humildade epistêmica, saber que a gente não sabe quase nada de nada. Quem poderia imaginar que em pleno 2020/2021 a gente estaria todo preso em casa por conta de um maledeto de um vírusinho que pegou o mundo inteiro, né? A vida é muito mais complexa e muito mais imprevisível daquilo que a gente pode fazer. E quem diria que em um ano a gente teria uma produção, testagem, etc., de vacina, pesquisa, produção, testagem de vacina, que leva geralmente 5 anos para fazer isso. Percebe um pouco dessa complexidade, e que este ofício nos chama para isso, né? Nos chama para esse lugar de reflexão, e nos chama para esse lugar que a gente, no campo da psicologia, da psicanálise, chama de laço social, né? Nós somos produtores de laços sociais. Aqui à disposição de vocês, caso tenha alguma pergunta, enfim, não sei se deu conta. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Fale, Maria Clara. Deixa eu te perguntar, eu li o prefácio do seu livro, acho que é Rupturas e Encontros. Isso. E me fez pensar bastante no que a gente está vivendo, né? Porque o senhor foi jovem lá nos anos 70, 80,
E assim como nós estamos vivendo tempos áridos, severinos, igual estava lá no prefácio, vocês também viveram, né? E tiveram que lutar. E aí, como estudante de medicina, o que o senhor aconselha para a gente a como lidar com as pessoas, como lutar contra essa necropolítica, né? Como o senhor falou, como fazer nossa parte dentro da nossa profissão? O que o senhor recomenda? Apostar na vida e defender a vida, fundamentalmente. Apostar na vida e defender a vida é tá atenta ao que o outro está demandando de mim, como profissional. Tá atento a como eu posso fazer parcerias, porque as respostas muitas vezes não dependem apenas da gente, depende de tantas outras coisas, mas como eu posso ser um instrumento, de alguma forma, de produção de cuidados e de mudança de vida, entendeu? Este lugar que a gente, especialmente no campo da saúde, vai ocupando, é um lugar... a saúde, ela é mais do que... Ela é um valor humano extremamente importante. Acho que nesse tempo de pandemia fica claro, né? Alguém pode estar super bem de saúde por causa de um maledeto de um vírusinho, no dia seguinte está entubado e 3 dias depois falece. Porque o organismo não resistiu. O mesmo vírusinho que para uma outra pessoa não faz cócega, né? O cara fica com uma dorzinha de garganta e nada mais do que isso. Mas a saúde é um valor extremamente importante. Que vocês lembrassem alguém na vida de vocês que por acaso ou não por acaso aparece e que é decisivo para que a vida de vocês tome um outro rumo. Dá para entender isso? Que se não fosse aquele encontro, eu estaria no outro caminho. Dá para entender? Isso é um bom encontro. Aquilo que vai nos afetar de alguma maneira e puxa vida, a nossa vida se transforma a partir daí. Isso é a potência do bom encontro. Só que para a potência do bom encontro, eu preciso estar mergulhado nele com as armas e ferramentas que eu tenho, né? Do ponto de vista da medicina, meu conhecimento técnico, mas não é só meu conhecimento técnico, né? Desenvolvam, eu acho que isso talvez seja um grande recado que eu gostaria de dar a vocês, estudantes de medicina, desenvolvam a sua sensibilidade para ouvir e escutar, tá? E ouvir e escutar em contexto as pessoas, né? Porque hoje a medicina está muito mais tecnológica e os médicos que eu conheço estão perdendo a confiança na sua sensibilidade, botando toda a confiança em exames, sabe? Exames, imagens, etc, etc. Uma tomografia pode ser uma excelente imagem, mas ela não substitui o teu olhar e a tua escuta. Vocês devem entender isso, né? Então, o recado que eu posso dar é: estudem e desenvolvam essa sensibilidade, porque isto faz diferença na vida das pessoas, e fazer diferença na vida das pessoas, a gente faz diferença na nossa comunidade, fazer diferença na nossa comunidade, a gente faz diferença no país. Vocês para entender isso. Eu cada vez mais, porque quando a gente começou no CAPS lá atrás, a gente eram 15 pessoas fazendo um breguete lá, entendeu? A gente estava trabalhando. Só que aí um encontra, e isso foi se multiplicando muito mais do que a gente, naquele momento, há 34 anos atrás, imaginava que aconteceria. Mas é isso. Isso que tem um autor, dois autores, que é o Félix Guattari e o Gilles Deleuze, que são filósofos. O Guattari também é psicólogo, mas ele fala de um negócio chamado micropolítica, sabe? A gente começa a transformar o mundo quando a gente começa a transformar a nossa comunidade, um pouco por aí. Então, Araguaína não é um lugar perdido no mundo, Araguaína é o centro do mundo. Pode ser o centro, eu não sei se dá para entender isso, né? Aí tem um poema do Fernando Pessoa que fala, né? A minha cidade é uma cidade mais bela do mundo porque nela passa o rio mais belo do mundo. Por quê? Porque é o rio que passa na minha cidade. É isso, né? Por aí.
Não sei se eu respondi, Maria Clara. Respondeu sim, estou satisfeita. Muito obrigada, professor. E amei a palestra também. Me fez refletir sobre, nossa, muitas coisas. Muito bom mesmo. Ai, que bom, que bom, que bom. Quando as pessoas falam para mim, nossa, eu estou com minha cabeça borbulhando de ideias, eu acho que isso a gente cumpre a nossa missão, né, Kátia? Acho que é fazer as pessoas pensarem. É isso. Fala, Jordana. A gente viu que a abordagem do CAPS, ela pegou aquela ideia de tratamento do paciente e transformou em algo multidisciplinar, né? Tem uma abordagem que visa não só tratar ele de uma maneira medicamentosa, mas cuidar, interagir. Pelo que eu entendi, essa é a nova abordagem do CAPS. Mas o que leva as pessoas a procurarem o CAPS? Qual o diagnóstico que a gente dá para fazer uma pessoa procurar o CAPS ou indicá-la a um centro de apoio psicossocial? A responder essa pergunta tem várias vertentes, tá? A primeira vertente geralmente o que leva uma pessoa a procurar o CAPS é porque ela tem alguma demanda de algum sofrimento psíquico intenso em que ela não está dando conta, ou a família não está dando conta, e aí ela busca o auxílio de alguém, o auxílio de uma equipe. Mais do que procurar um CAPS, um serviço de atenção psicossocial, aí em Araguaína tem um CAPS, né? Mas mais do que procurar um CAPS, eu prefiro pensar o que leva uma pessoa a procurar um profissional do campo da atenção psicossocial, né? E aí, dependendo da intensidade do sofrimento, aí pode ser, eu posso demandar esta atenção no saúde da família, entendeu? Por quê? Por que eu estou sendo cuidadoso? Porque eu não quero passar a ideia de que o CAPS é para doidinho, entendeu? Então, você manda o CAPS... Porque se eu fizer isso, eu estou quebrando o princípio da integralidade, entendeu? Então, eu posso pensar esse cuidado, essa escuta para as demandas do sofrimento psíquico, e eu estou falando sofrimento psíquico, aí você pode abrir uma chave e pode entender transtorno mental, doença mental, psicose, depressão, aí você pode abrir uma chave de todos os diagnósticos. Eu prefiro, para ser coerente com aquilo que eu acabei de apresentar para vocês, falar de sofrimento psíquico. Assim, algo que angustia, algo que coloca em xeque a vida da pessoa, um sofrimento, uma vontade de chorar, algo que, olha, não estou dando conta da minha vida. Eu acho que isso demanda a atenção de um profissional da atenção psicossocial / saúde mental, caso vocês queiram. Mas isso não precisa estar necessariamente no CAPS. Vai estar no CAPS se o cara tiver, enfim, um surto psicótico, for uma coisa muito disruptiva e precisar de um cuidado mais intensivo. Mas certas dores da alma, certas dores do espírito, tal, elas podem ser cuidadas na saúde da família com o apoio de alguém da saúde mental, por exemplo. Ela pode estar... Por que eu estou falando isso? Porque se algum de vocês ir para a clínica geral, falar, olha, eu vou para a clínica geral, não vou cuidar dessas coisas. Não, vai cuidar, entendeu? Porque muitas dores do corpo, elas são psicossomáticas, entendeu? Quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Já ouviram esta? Esta é velha, mas olha, fique com essa. Quando a cabeça não funciona, o corpo padece, e é isso mesmo. Então, acho que tem uma escuta que é esta. A atenção psicossocial como perspectiva, como modo de pensar uma certa dimensão humana, um sofrimento humano, ela pode estar presente em muitos lugares. Se for muito intenso, se precisar do aparato de uma equipe, porque a pessoa precisa ir num determinado lugar muitas vezes, que seria aquilo que a gente chamaria, eu preciso internar uma pessoa no hospital psiquiátrico, entendeu? Esta pessoa que eu preciso internar no hospital, não, você não precisa internar no hospital psiquiátrico, aí é para o CAPS, digamos. Agora, isso não quer dizer que
que os outros serviços também não abordem isso, né? Por isso que eu estou sendo cuidadoso, Jordana, não sei se dá para entender, né? E deixa eu fazer uma correção, a gente tem equipe multidisciplinar, equipe interdisciplinar e equipe transdisciplinar. A proposta do CAPES, ela não é multiprofissional, ela é interprofissional ou transdisciplinar. Qual a diferença? Imagina um CAPES com um monte de salinha, a do médico, a do psicólogo, a da TO, da assistente social e da enfermagem. Você tem uma equipe multiprofissional lá. Ou seja, você tem um monte de gente que está trabalhando na sua caixinha, entendeu? Aí, assim, encaminhe-se ao psicólogo, aí o paciente pega e vai no psicólogo, aí você tem uma equipe multi. Mas você não tem uma integração entre as pessoas. Ou, de vez em quando, eles se reúnem uma vez por mês para conversar. Isso, digamos, é uma equipe multidisciplinar, em que os saberes eles estão juntos, mas continuam separados. A gente pode ter uma equipe inter. Uma equipe inter é aquela que você não tem salinha, está todo mundo dentro de uma salinha só. E aí as pessoas começam a conversar a partir dos seus lugares, mas você tem uma construção mais coletiva dessas pessoas todas, entendeu? Então tem um médico que conversa com o psicólogo, que conversa com a TO, que conversa com assistente social. Então aí você tem uma integração, aí a gente fala em interdisciplinar. O que é transdisciplinar? A trans já é uma zona. Porque aí eu sou médico, mas também às vezes eu posso olhar e pensar como um médico, a TO pode pensar como psicólogo, e aí eu sou médico, eu sou psicólogo, e com essas fronteiras acabam se borrando, porque você vai absorvendo na sua prática outras expertises e outras ferramentas conceituais que são de outras áreas, mas tudo bem, a gente está compartilhando isso. Essa é uma proposta mais radical, digamos, e ela precisa de uma disponibilidade e uma humildade teórica conceitual maior. Eu digo para você que no CAPES Luiz Cerqueira foi o único lugar, por isso que ele ficou tão forte, que a gente conseguiu fazer isso, entendeu? A gente, assim, não importava se quem estava comigo conversando era o médico, o psicólogo, a TO, a gente era trabalhador da saúde e trocava conhecimento, entendeu? Não sei se deu para perceber essa diferença, né? Como o inter ou esse intermediário, em que a gente está todo mundo na mesma sala, mas ainda a gente está vestindo jalecos diferentes, os jalecos, entendeu? Com aquela coisa, psicólogo, médico. Na trans, todo mundo tirou jaleco, quando alguém entra na sala, fica olhando assim, quem é médico? Eu falei, depende do que você quer. Depende do que você está querendo, né? Não precisa ser um médico, pode ser um psicólogo, entendeu? Um pouco por aí. Não sei se ficou claro ou mais confuso, viu, Jordana? Ficou sim, professor. Ficou bem mais claro. É uma abordagem mais ampla, né? Isso é importante, que tem uma equipe muito boa também, né? Para contribuir. Sim. Uma equipe porque saber é igual a poder, né? A Maria Clara lembrou do Foucault, porque é isso. A divisão em disciplinas, ela tem a ver com divisão de poder também, entendeu? E aí vocês serão, quando vocês se formarem, o centro do poder, né? O médico é, nesse campo, aquele que detém o poder, porque é o que determina, normalmente, aquele que faz os encaminhamentos. E aí não tem jeito, viu, gente? Por mais que vocês eventualmente se disponham, isso já meio está dado, entendeu? E desconstruir isso é uma coisa super complicada mesmo, né? Isso depende muito de uma disponibilidade de vocês a não entrar nesse lugar, entendeu? Porque vocês estão no segundo ano e tal, ainda não sentiram o quanto isso mexe com a vaidade, o quanto a gente se acha, entendeu? O quanto isso mexe com... enfim, mexe com a vaidade. O campo da vida adulta,
o campo do trabalho, a Kátia sabe bem disso, é um campo muito marcado pelas vaidades pessoais, viu, gente? Pelos campos de poderes, vaidades pessoais, tal. A gente tem muitas armadilhas na vida profissional muito mais, né? E trabalhar numa equipe, num padrão de horizontalidade, é acima de tudo uma postura ética nossa, muito mais, então não é só do médico, é uma postura ética de todos, né? É um lugar ético que a gente marca. E isso a gente só aprende ralando, entendeu? Só aprende na prática mesmo, e ficando atento para não cair nas armadilhas, né? Tá? E a profissão que vocês estão abraçando é uma das que mais tem armadilhas, assim, sabe? Mais as pessoas... Porque mexe muito com a vaidade, enfim. Mas aí não só, né, Silvio? Tem também o consenso dos que estão dentro deste esquema que é hierarquizado, né, de serviços. Ele, né, vive como armadilha, quer dizer, uma armadilha, né, que ele pode como que cair nela, mas é um lugar que já está pronto, tipo assim, uma cadeira que já está lá para ele sentar. Quando ele chegar na unidade, quando ele chegar no hospital, vão falar assim, ó, este aqui é o seu lugar, tá bom? Não é? Tá aí já está colocado. Já tem um espaço social pré-determinado. Vai chegar com a cadeira e com um monte de prontuário, assim, ó, doutora, tá aqui, ó. Toma. E aí é também sofrido nesse sentido, né? Eu concordo com a Kátia, né? Mas é também assim, ó, doutor, ó, atende esse. E aí também tem esse outro lado, né? Você vira aquele cara que vai... O teu papel é fazer um monte de consulta, né? E aí assim... Um monte de consulta significa ouvir 5 minutos da pessoa e fazer uma prescrição, qualquer prescrição, entendeu? E aí, gente, é isso que eu falava para vocês, que é na minha resposta para Maria Clara. Desenvolvam escuta e tal, porque a demanda para o trabalho... Nesse tempo de pandemia, gente, daqui a pouco a pessoa está falando, olha, acadêmicos de medicina, venham trabalhar aqui na UTI que a gente está precisando, né? De escuta, né? Dentro do contexto de um atendimento não humanizado, eu acredito que isso contribui até, por exemplo, para uma medicalização não necessária da vida, né? Porque Sim. Como você não escuta a pessoa, tudo que ela lhe falar, você não vai ter um outro tipo de abordagem, vai logo indicando um remédio, alguma coisa que não seria necessária para aquela pessoa ali que simplesmente está precisando de um outro tipo de abordagem. Perfeito, Maria Clara. O Brasil é o maior consumidor de benzodiazepínico, /calmante, ansiolítico, e o maior consumidor de Ritalina, o segundo maior consumidor de Ritalina. Tá? Ele só perde para os Estados Unidos. Sendo que o diagnóstico do transtorno da hiperatividade do déficit de atenção é um diagnóstico que é criticado, inclusive, no âmbito médico, tá? A história é que o diagnóstico foi criado exatamente para vender Ritalina. Deu para entender? Foi o inverso. A Ritalina faz um determinado efeito no comportamento e é esse efeito, então, que virou sintoma, que virou diagnóstico. Então, tem uma vasta bibliografia que fala um pouco desses efeitos. E essa política, assim, do adoecimento das pessoas é tão feroz que até recém-nascidos, por exemplo, eu estava conversando com uma médica e ela falando assim, o pessoal que está no campo da pediatria já tem representantes da Nestlé atrás da pessoa. Sim. E aí é toda uma indústria que acaba entrando nessa questão da saúde também, do médico. Que aí você tem que escolher, né, do que você vai agir em prol, ou se é da indústria ou é da vida da pessoa. É um projeto, né, então... Isso é um projeto político e econômico, né? Se vocês entrarem para o campo da psiquiatria, vocês vão... Que é a coisa dos representantes, vocês devem conhecer essa história dos representantes, né? E, em especial, no campo da psiquiatria, não sei se nas outras áreas tem, mas as indústrias farmacêuticas, elas têm representantes para um tipo de remédio, sabe?
é um remedinho específico. Então, é um, sei lá, um antidepressivo novo que saiu no mercado. Então, você tem toda uma equipe de representantes daquele medicamento específico. E, gente, rola grana nessa história, gente. O que rola de grana nisso? O que rola de benefício? Assim, e benefício do tipo passagem para Cancún para a família inteira, entendeu? Ingresso, pagamento de taxa de inscrição em congresso na Europa, quando a gente podia viajar, óbvio, etc, etc. Se vocês um dia... É que a gente agora não tem aglomeração. O último congresso de psiquiatria que eu fui, e foi em Recife, era uma loucura, porque o pessoal podia estar acabando de sair de um debate sobre dependência ao álcool, e ele caía numa banca de uma indústria farmacêutica que estava promovendo um novo antidepressivo, com um uísque 12 anos de graça, assim, né? Assim, o que eu vi de gente bêbada saindo, assim, porque Recife era uma festa, enfim. Cada banca de indústria farmacêutica era um festival, assim, parecia que você estava, sei lá, vendendo uma mercadoria, um objeto de consumo qualquer, e não um remédio, sabe? Uma coisa... Era impressionante, impressionante. Se vocês puderem um dia participar de um congresso desse, quando voltar à cena, preste atenção, assim, e é isso é a força da indústria farmacêutica que vai modulando, e é isso, assim, olha, não importa, prescreve, sabe, prescreve, e aí isso vira o pior, é que os usuários acabam chegando também pedindo, entendeu? Então, se vocês como médico querem conversar, etc, o usuário vai falar, doutor, eu não quero conversa, eu quero a receita, né? Porque a gente vai modulando um padrão, isso que eu falo de laço social, a gente vai modulando o padrão e aí vai virando banalidade do mal, porque as pessoas dizem, olha, se eu não receitar, o cara vai reclamar com o prefeito, então eu receito. E aí, nessa questão da indústria farmacêutica, que entra também o poder invisível de Michel Foucault, né? É isso. Porque você, na condição de paciente, você toma o medicamento acreditando que você está escolhendo por você mesmo, mas você não escolheu estar tomando aquele medicamento. Aquela ação estava previamente já feita há muito tempo antes de você sonhar em ingerir aquele medicamento. Exato. Tem um livro que eu acho interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. É um livro do Robert Whittaker. Eu acho que o livro está esgotado, mas... Não, ainda não está. Eu vou passar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. Se chama Anatomia de uma Epidemia. Pílulas mágicas, droga psiquiátrica, o aumento assombroso da doença. O Robert Whittaker, ele é um jornalista que trabalhou nas indústrias farmacêuticas. E ele foi percebendo que, bom, tem algum problema aqui, né? Porque o avanço do aumento da complexidade da produção das drogas psiquiátricas não implicou na diminuição dos casos, né? Muito pelo contrário. Né? Quanto mais você aprimora a quantidade de medicamentos psiquiátricos, mais aumenta o consumo. Então, e aí ele faz toda uma pesquisa e evidencia que isso acabou virando um grande comércio, um grande negócio, que envolve bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que envolve diagnóstico, aí está o problema do diagnóstico da psiquiatria, dos DSM, enfim, aí tem um livro, aí se vocês procurarem no Google, entrevista, tem uma entrevista do Robert Whittaker, deixa eu ver se eu acho aqui no Google, tá aqui. É uma entrevista que é bem nessa pegada do que a gente está conversando agora, caso vocês queiram. O Robert fala em espanhol, mas tem legenda, enfim, acho que é legal, que está nessa pegada aí.
E ele vai fazendo referências a vários outros pesquisadores, enfim, hoje esse é um debate internacional, a ponto de, por exemplo, alguns países, Islândia, Finlândia, enfim, França, eles procuram fazer políticas de redução do uso de 10 medicamentos psicotrópicos, né? Porque, além de tudo, você está criando uma população dependente de drogas psicotrópicas, né? Essa é uma... Que a lógica é a seguinte: eu tomo um medicamento para fazer controle de pressão. Isso significa que a minha pressão, ela, na verdade, é uma pressão artificial, concordam? Porque ela só é o que é porque eu estou tomando uma determinada substância que altera os meus batimentos cardíacos, concordam? Então, eu estou produzindo um efeito. É a mesma coisa se você tomar uma droga psiquiátrica. Ela altera o funcionamento neuronal. Então, eu deixo de sentir tristeza, não porque as coisas não estão me afetando mais, mas porque a droga alterou o funcionamento do meu cérebro e eu fico meio insensível a essa tristeza. Não sei se dá para entender isso. Ou seja, eu produzo uma mutação do funcionamento do meu cérebro. Isto, a longo prazo, faz com que eu fique dependente disto, em especial para os ansiolíticos. A longo prazo, eu não consigo mais enfrentar situações da vida se eu não tiver a bengala do ansiolítico. Está dando para entender? A longo prazo, alguns medicamentos antipsicóticos, por exemplo, elas podem produzir alterações quase de metamorfose do funcionamento do cérebro, por conta disso, né? Porque qualquer medicamento que a gente toma é uma bomba bioquímica que a gente manda para o nosso corpo, certo? E aí, no caso, uma bomba bioquímica que muda as ligações neuronais, ela produz efeitos no cérebro, né? No córtex cerebral, enfim. Então... Fora que são remédios com bastante, às vezes, efeitos colaterais. Aí você toma um remédio para um determinado sintoma, mas você precisa tomar outro remédio para o sintoma colateral que esse remédio traz. Então, tem toda uma lógica de mercado dentro dessa questão medicamentosa, né? E muitas drogas psicotrópicas, elas nasceram pelo efeito secundário e não pelo efeito principal. Não sei se você sabia disso, né? Você tem muitas drogas. Você sabe como é você já deve ter ouvido falar do Sossega-Leão. Já ouviram falar? É uma injeção que você dá para alguém que está em crise. Você sabe que o Sossega-Leão é uma combinação de duas medicações, que é o Aldol, geralmente é injetável, é o Aldol, e a outra medicação é o Fenergan. Você sabe para que serve o Fenergan, né? Fenergan é um antihistamínico. É um antialérgico. Por que você dá Fenergan? Porque o efeito colateral do antihistamínico é potencializar o efeito sedativo do Aldol. Então, o Fenergan, o antihistamínico, ele tem um efeito sedativo também, por per si. E além de ter esse efeito, em combinação com o Aldol, e especificamente com o Aldol, ele potencializa. Por isso que é um sossega-leão. Você toma aquilo ali, catapuf, capota, por conta do efeito da potencialidade. Então, um pouco isso que a Ana está falando. Eu uso o Fenergan não como antihistamínico, mas exatamente por conta do seu efeito colateral, né? O que dá merda, né? Você imagina alguém que está tomando uma bomba dessa, né? Desculpe o palavrão, tá gravando, né? Mas enfim, mas é isso. A gente tira depois. Faz um pi! A gente faz uma edição. Mas esse debate, em especial para vocês que terão, muitas vezes, serão demandados para fazer isso, porque essas medicações psicotrópicas, você não precisa ser especialista em psiquiatria, você sabe disso, né? Vocês, como médicos, vocês podem tascar qualquer medicamento, né?
E aí vocês vão ser demandados para isso, vocês, enfim. Mas é legal sacar um pouquinho, então, os remédios fazem efeito, têm efeitos, mas às vezes o custo-benefício, acho que é isso que o Roberto Whittaker vai falar, o custo-benefício, às vezes você precisa pensar, entendeu? Se de fato vale a pena. Existem experiências no mundo em que as pessoas não dão remédio e aí é melhor não dar remédio do que dar, entendeu? Existem pessoas, assim, pacientes psicóticos que foram tratados sem remédio e tem um desfecho melhor de caso do que pacientes que foram tratados durante muitos anos com medicamento psicótico, antipsicótico. Muito bem. Gente, eu preciso sair daqui a pouco. Eu tenho uma outra reunião às 4h. Já posso ficar um pouquinho atrasado, mas deixa. Tá ótimo, professor. O senhor ajudou demais. Foi muito esclarecedora a palestra, viu? Agradeço a palestra, a educação. Foi ótimo. Legal, eu que agradeço a atenção, Kátia, obrigado. Nós agradecemos muito, professor, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Uhum. Foi bastante, como já vários alunos se manifestaram, né, aqui, que foi ótimo, né, agradecem, né, nós agradecemos, e eu tenho certeza que tudo que foi trazido aqui é elemento de reflexão, e um elemento de reflexão humana, né? Você trouxe isso com muita serenidade, né? Com toda a sua experiência, e para nós, né? E especialmente para os alunos, né? Que estão aí iniciando o curso, é muito importante, né? Já que estão, né, tomando agora ciência, assim, esses primeiros passos, né? E claro, pela nossa metodologia, já estão nas redes do PSF, né? Só não estamos em campo por conta do isolamento social, né? Da Covid, mas nós estamos em campo nas unidades básicas. E aí, se deparando com essa realidade do atendimento territorial, conhecendo, né, essas práticas de atenção básica, né, e onde também surge, né, surge tudo isso, um pouco de tudo isso que você falou, então eu acho que foi extremamente rico, né. Legal. Eu fico feliz que eu tenha contribuído de alguma maneira. Fico à disposição, deixa eu fazer aqui, colocar meu e-mail para vocês, a Jordana tem já, mas para quem quiser. Tá. Opa, estou preenchendo errado aqui. É isso, né? Isso. Quem quiser dicas, enfim, sugestão de literatura, etc, etc. Deixa eu sugerir uma coisa para vocês. A gente estava falando dessa coisa da saúde, mercadoria, etc. Eu vou fazer mais ainda aqui, peraí. Não sei se vocês já assistiram o filme chamado Psycho? Não. Não? Né? Cadê? Aqui. Do Michael Moore. Michael Moore. Pode deixar que eu vou postar, professor. Pode deixar. É o Psycho. Do Michael Moore. É um documentário. Isso. Sobre a saúde. Que conta. Alguém assistiu? Entre vocês? Olha. Não, mas eu já ouvi falar. Ótima lembrança, professor. Eu não estou conseguindo achar aqui no meu coisa de vídeo. Gozado, ele era tão fácil de achar. Será que tiraram do... Bom, enfim, o nome é esse, Psycho, do Michael Moore. É um filme super interessante porque ele fala sobre o sistema de saúde americano, que é fundamentalmente um sistema de saúde privado, tá?
E aí é legal porque ele faz uma comparação com o sistema de saúde do Canadá, da França, da Inglaterra e de Cuba, que são públicos, são tipo SUS. É muito, muito interessante. Aí o Paulo Augusto já achou um. E um outro filme, que aí é mais sobre cooperativas de trabalho italianas, Si può fare. É um filme muito bonito que conta, porque na Itália o processo de transformação e fechamento redundou na criação de cooperativas de trabalho com os pacientes de hospitais psiquiátricos, etc. E essa história é muito bonita para pensar como alguém que não tem nada a ver com o campo da saúde mental, etc., etc., ele consegue produzir um cuidado na saúde mental, tá? Si può fare. Ele também, se vocês procurarem no YouTube, provavelmente vocês acham... vocês são muito mais rápidos nesta caixa. Achei. Si può fare, eu achei. Tá aqui. É muito, muito bonito, viu, gente? Se vocês puderem assistir. Aí, já que vocês estão confinados mesmo, então... E aí, se vocês quiserem, depois eu venho comentar com vocês esses 2 filmes, se vocês quiserem, tá? E a gente faz uma conversa aí. Fica aí como sugestão, tá bom, Kátia? Ótimo, ótimo. Beleza, ótimo. Beleza? Adorei a sugestão. Adorou? Gostou? Você assistiu o Si può fare também, né? Provavelmente. Não, esse não. Não? Esse não. Nossa, não, assista. Não sei porquê, mas eu não assisti. Assista. É muito, muito, muito bonito. Uhum. Muito bonito. Mas já está aqui na minha lista também. Tá bom, gente? Já estão me chamando aqui para outra reunião aqui. A vantagem ou desvantagem dessa coisa virtual é essa, né? Eu vou sair de Araguaína direto aqui para Assis, uma reunião. E a desvantagem é, se eu tivesse Araguaína, não tinha reunião. Eu estava aí com vocês a hora que vocês quisessem. Não, fora que tem vários aqui que estão em vários lugares também do país, viu? É? Falem aí, gente, onde é que vocês estão? Né? Vários lugares. Pará. A Jordana está no Pará, Jordana? Uau! Estou no Pará, professor. Mas é muito próximo de Araguaína, bem no sulzinho do Pará mesmo. Tá, legal, legal. Eu estou em Brasília. Brasília, na capital, olha só. Maria Clara... Eu estou no Maranhão. Maranhão, vixe. E a Maria Clara está onde? Eu estou no norte de Minas, Janaúba. Janaúba, ixi, Maria. Vocês viram tudo, está em Araguaína, meu. Devido à aula remota, né? Essa turma, tem uma turma, né? A turma do 3º período já estão aqui, né? Porque estavam no HDT. E esta turma, em especial, permaneceu com as aulas remotas somente, então nós estamos nas residências originais, não é, turma? Desde o semestre passado. Então, já que vocês estão nas residências, então assistam esses 2 filmes aí. Se vocês quiserem, eu venho um dia conversar e discutir esses filmes com vocês, tá bom? Beleza. Beleza? Muito obrigado. Nada, parabéns, Kátia. Professor, e agradecemos demais, tá, professor? De nada, eu que agradeço o convite. Tá. Tchau para vocês. Tchau. Desculpa sair correndo assim, aqui o WhatsApp já está bombando aqui.